Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo nesse inferno aqui, eu vou fazendo o que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje vamos falar sobre um trecho do Saramago, grande escritor português, aí, o único prêmio Nobel de literatura de língua portuguesa até hoje, né? E aí estava rolando um vídeo aí, de um trecho, na verdade, uma entrevista do Saramago no Jô Soares, que ele veio aqui no Jô Soares mais de uma vez, tá? E numa dessas entrevistas ele estava falando sobre a questão da indignação, do papel da indignação na vida dele. E aí isso me deu a ideia aqui de fazer um vídeo falando sobre o papel da utopia na literatura, tá? Então o título do vídeo de hoje é esse aí, José Saramago e o papel da utopia na literatura, tá? Vamos falar um pouco sobre isso, com a ajuda dos livros, e discutir aqui algumas questões em cima de um trecho, né, desse trecho lá da fala dele, que tem 1 minuto mais ou menos, tá? Antes eu deixo aqui com vocês a dica do meu novo romance, tá aqui, né, o meu primeiro romance publicado, né? Na verdade é o segundo que eu escrevi, tem um pronto no computador que eu ainda não publiquei, mas esse aqui é o segundo, só que é o primeiro que eu publiquei, tá? E o Litoral Tour, então tá aí, quem quiser entrar em contato, o zap tá na descrição do vídeo pra gente conversar a respeito, tá? E também, deixo aqui também tem um mosquito aqui, deixo também o meu livro de poemas, que também eu tenho exemplares aqui, quem quiser entrar em contato, enfim, para comprar um ou para comprar os dois, enfim, tá? É só avisar aí, beleza? Então, pessoal, vamos ler o trecho do Saramago e conversar um pouco a respeito de algumas coisas que ele diz aqui, né? Então ele fala no trecho seguinte, ele diz: quando eu olho para o mundo, para este mundo em que nós vivemos, isso aí, né, ali enfim, no início dos anos 2000, né, porque essa entrevista foi depois que ele ganhou o prêmio Nobel, quer dizer, na virada do milênio ali, ele diz, né, quando eu olho para o mundo, para este mundo em que nós vivemos, que é um desastre autêntico, né, e aí ele diz, vivemos num mundo que é um desastre, né, e não me conformo. O meu problema é que não me conformo. Eu tenho 78 anos de idade, ele disse, né, naquele momento lá. Tenho um prêmio Nobel, sou uma pessoa feliz, tenho saúde, simplesmente não me conformo com o mundo em que vivo, né? E aí ele continua, né? Vamos ler o trecho inteiro, que depois eu comento aqui alguns pedaços com a ajuda de alguns livros e umas reflexões de alguns conceitos aqui, algumas ideias, né, que ele fala. Ele continua, né, dizendo, então ele fala, né, eu não me conformo com o mundo em que vivo, porque é um mundo que poderia ser, não quero dizer inteiramente justo, porque justiça absoluta é uma coisa que não existe, mas um mundo que fosse, e aí ele, né, muda ali um pouquinho, diz, eu só pediria um mundo que fosse um pouquinho mais humano, vamos falar um pouquinho sobre isso aí também, tá? Em que a desumanidade não fosse aquilo que é, em que a exclusão social não fosse aquilo que é, em que o abandono de continentes inteiros, como é o caso da África, abandonada à sua sorte, destroçada, vítima de todas as doenças imagináveis, com guerras que são completamente absurdas, né? Isto é um mundo de angústia total. Então, isso é o que eu tento passar de uma maneira que também não é de reportagem, nem da obra meramente sociológica, é aquilo que eu entendo, que eu pretendo, né, passar essas preocupações aos meus leitores, tá? Bom, e aí então ele fala dessa questão porque um aspecto interessante que comparece nesse trecho inteiro dele é o fato de que mesmo que a gente viva, né, numa época que tem nitidamente uma série de melhorias, né, em relação a 200, 300, 500 anos atrás, né, que as pessoas eram, enfim, queimadas na fogueira, as pessoas iam para a forca, enfim, né, e então a gente hoje tem uma lógica mais razoável que isso em grande medida. Só que ao mesmo tempo continuam acontecendo vários problemas, né? E essa mentalidade que o Saramago estava desenhando aqui nesse momento, ou seja, a mentalidade do inconformismo, enfim, da busca por mudanças e tudo mais, de melhorias ou modificações de contexto, é isso que faz o mundo caminhar, né? São essas pessoas, são esses pensamentos, essas obras que fazem o mundo caminhar mesmo, né? Ou seja, mudar de um estágio para outro e resolver problemas e ponderar ali eventuais problemas que ninguém está vendo, também tem muito isso, né? Então eu acho que
esse trecho demonstra bem a cabeça de uma pessoa que pensa, de uma pessoa que reflete e está ali. E quando você reflete, quando você pensa, não tem outro jeito, você acaba esbarrando com inconformismo, com uma série de questões que você vê e que você gostaria que fosse diferente, e você acaba encontrando eco também na cabeça de outras pessoas que pensam também, né? E a gente tem feito aqui, eu pelo menos estou tentando aqui na medida do impossível, desse absurdo que eu estou vivendo, fazer vídeos aqui que falem sobre pessoas que pensam assim e que produzem, né, nesse nível aí, tá? Bom, e aí ele fala, né, tem várias coisas que ele diz aqui, né, então no início ele fala da questão, né, do mundo, que o mundo está um desastre e tal, e que ele tem 78 anos, é um prêmio Nobel, mas ele simplesmente não se conforma com o mundo em que vive, né? E esse, então, como eu falei aqui, né, esse inconformismo me fez lembrar da palavra utopia, né? Quando a gente vai no dicionário, a palavra utopia significa, né, esse dicionário aqui pelo menos, né, tem vários dicionários diferentes aí, esse aqui pelo menos ele significa a palavra utopia de uma maneira bem simples, né? Ele diz que utopia é um ideal que é impossível de realizar. Utopia é um ideal impossível de realizar. E essa palavra utopia, né, esse topos, né, é o não lugar, certo? E aí isso remete tanto a essa questão do impossível, quanto a questão do, enfim, do movimento, né? O não lugar é um movimento, certo? A questão é que essa discussão ela já ganhou vários contornos, né? Tem, por exemplo, né, a gente tem esse trabalho muito famoso aqui do Thomas Morus, né, que é justamente a utopia, que é quando nasce esse conceito de utopia, né, ou quando nasce essa ideia, melhor dizendo, que é um livro até de literatura, considerado de literatura e tal, mas enfim, é um conceito que depois foi apropriado pela filosofia, e enfim, e a gente continua vendo isso tanto na filosofia, quanto na literatura, quanto naquilo que as duas têm ali de entrecruzamento, de complexidade, etc. e tal. Eu já li esse livro aqui do Thomas Morus e vale a pena ler porque é muito interessante. Ao mesmo tempo que tem aquela busca por por um paraíso perdido, por uma lógica lá de, por algo que fosse uma experiência que resolvesse todos os problemas da humanidade. Junto com isso tem uma série de detalhes aqui que denotam um certo moralismo do Thomas More, e que talvez esteja na cabeça de todos aqueles que desejam uma espécie de fim da história, né? E portanto que pensam o mundo como algo que pode chegar num momento em que não vai haver mais nenhum tipo de problema se você seguir o caminho X, né? E aí, por exemplo, é uma coisa meio bizarra, até que em determinado momento ele fala de uniformes aqui, que os homens usariam um uniforme X, as mulheres Y, as crianças não sei o que. Quer dizer, então é uma coisa meio curiosa de ler, tá? Porque tem esses dois aspectos, essa busca aí por um momento, por uma experiência que solucionasse todos os problemas, mas ao mesmo tempo, enfim, acaba sendo uma coisa meio ali padronizada, né, e tudo mais, tá? Ao mesmo tempo que essa ideia, né, vamos falar primeiro dessa ideia aqui para depois voltar para o Saramago e para a fala dele em relação à obra dele, né? Ao mesmo tempo em que essa questão, né, da utopia acaba decaindo em muitos autores, em muitas experiências, em muitos discursos, como a religião, por exemplo, né? A religião tem a coisa do apocalipse, né, e tal, do juízo final, que seria uma espécie de visão até meio utópica da religião, mas nesse sentido, digamos, né, esse sentido retrógrado, né, da expressão. Mas ao mesmo tempo existe uma perspectiva da utopia como algo que é uma espécie de horizonte que você coloca, né, no seu, digamos assim, né, no seu encaminhamento, ou seja, você estabelece uma certa agenda, para usar uma expressão aqui que talvez não seja nem a melhor, mas enfim, no seu horizonte, que é digamos, é uma meta que você estabelece. E o ponto é o seguinte: tanto as pessoas quanto as sociedades evoluem mais conforme essa meta é mais ampla, mais complexa, mais rica, mais inteligente, né? Então, eu já dei o exemplo aqui de um amigo do Kobe Bryant, né, que é um jogador de basquete, perguntou para ele: pô, você chega para
treinar 4 da manhã, né, na quadra de basquete. Aí o Kobe Bryant, segundo ele, o Kobe Bryant disse, não, 4 não. 4 da manhã, aliás, o cara perguntou, né, você acorda 4 da manhã para treinar? E o Kobe Bryant, acordar 4 horas? Não, 4 horas eu já estou na quadra. E se tiver alguém que chegue antes de mim, eu chego 3h30. Eu tento chegar antes. E ele virou o Kobe Bryant, né, um grande atleta aí, o grande gênio do basquete. É a meta, né? O cara tá ali com uma meta, com um horizonte, com um projeto, enfim, e ele vai fazer o possível para chegar naquilo ali. E eu me identifico muito com isso porque tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu decidi aprender na minha vida, foi com esse comprometimento e com essa lógica de meta, né? Tipo, mas não uma meta, né? Uma meta, digamos, retilínea e meio que, né? Mas uma meta de esforço, né? De comprometimento, né? Então, enfim. E aconteceu com tudo isso, você acaba conseguindo, né? Esse é o ponto, tá? Ao mesmo tempo, então, e aí isso tem muito a ver com uma frase que o Cioran usa aqui, né? Nesse livro dele que é o História e Utopia, na página 90, que ele fala uma coisa aqui que eu já citei aqui para vocês. Ele diz aqui, né? Só agimos sob a fascinação do impossível. Isso significa que uma sociedade incapaz de gerar uma utopia e de consagrar-se a ela está ameaçada de esclerose e de ruína. Então, quer dizer, é o que eu ponderei aqui, quer dizer, você estabelecer metas de melhoria, metas de complexidade, de amplitude, de riqueza, de riqueza não só no sentido da grana, mas no sentido também de criar sociedades mais civilizadas, e onde haja uma diminuição ali da pobreza, da miséria, do analfabetismo, das doenças facilmente controláveis, como essas das vacinas, e enfim, né, tudo isso, quando você tem quando você tem isso aqui, né, ou seja, quando você gera uma utopia e se consagra a isso, né, você consegue, e isso serve não apenas para as sociedades, mas também para a literatura. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, porque existem utopias e forças utópicas na literatura, na política, na filosofia e no esporte e de maneira geral, tá? E, bom, né, então, e aí eu lembrei de algumas coisas aqui também, que eu vou trocando com vocês. Por exemplo, esse livro aqui do Freeman Dyson, que é um cientista, né, um físico, se não me engano ele é um físico inglês, tá? É um físico inglês, e ele escreveu esse livro aqui que eu já li, muito legal, Mundos Imaginados, que ele na verdade está falando sobre como que ele acha que vai ser o mundo e a ciência e a tecnologia, etc e tal, daqui a 100, 200, 500, 1000 anos, né? Então é muito legal porque ele faz essa experiência de previsão, e essa lógica de previsão, ela também acaba servindo como uma espécie de exercício de busca por uma utopia, né? Não só no sentido de você estudar ali, entender que existem tendências, entender que existem movimentações que provavelmente vão acabar caindo numa solução tal, mas até mesmo para poder descobrir uma coisa que ninguém descobriu ainda, né? E aí ele fala aqui, tem vários trechos legais, ele cita um aqui, tem um, né, que ele fala aqui, na página 71, que ele diz, né, daqui a 1000 anos ainda haverá pessoas a explorar de algum modo os segredos da natureza, e é possível que elas ainda chamem a si próprias de cientistas. Porém, seus instrumentos e seus objetivos serão provavelmente tão diferentes dos nossos que dificilmente as reconheceríamos como colegas em busca dos mesmos fins. É bem isso, quando a gente lê livros de filosofia que descrevem bizarrices da ciência e até da filosofia e tal, do século XV, do século X e tal, a gente fala, pô, caramba, a gente evoluiu bastante, né? Deu uma melhorada nisso aí, e certamente quando, daqui a 200, 300 anos, quando as figuras lá que tiverem contato com essas ideias lerem o que a gente publica hoje, provavelmente muito do que a gente está publicando hoje vai ser lido como algo bizarro, em alguma medida até patético, né? Porque, pô, né? Como é que essa gente pensava desse jeito, né? Um negócio incrível. Então, enfim, é bacana isso aí, e tudo isso porque existem essas figuras e porque existe essa potência de indignação do pensamento que acaba gerando essa possibilidade de mudança e de resolução das coisas, né? Bom, isso. E aí, pessoal, ainda 2 exemplos aqui. Vou começar a citar os exemplos para chegar no Saramago, tá? Esse livro aqui do Hakim Bey, Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, é um exemplo típico
de como a contracultura dos Estados Unidos foi um exercício também utópico, né? E, portanto, ali no sentido de criticar as ideias fixas, de criticar a lógica do sistema, de criticar o excesso de valor dado ao dinheiro, de criticar, enfim, uma série de coisas ali e tentar, de alguma maneira, chamar atenção para esses problemas e para eventuais soluções, tá? Então, a contracultura, ela é, de alguma maneira, uma movimentação amplamente utópica, né? No melhor sentido do termo. O Artaud fala disso aqui também, que é um cara do teatro, né? O autor do teatro, um grande, enfim, né? Autor do teatro, e ele fala do quanto que as sociedades, na verdade, acabam inibindo isso nas pessoas e muitas vezes destruindo, às vezes, perspectivas novas, porque a gente acaba sendo, muitas vezes, refém do atraso da nossa própria época, né? Também tem muito isso, tá? Então, quer dizer, isso aqui é interessante de entender. Ao mesmo tempo, né, vale dizer o seguinte, que na a potência utópica da literatura, da arte de maneira geral, mas da literatura também, de maneira específica, ela não é exatamente uma potência utópica de apenas resolver problemas, mas sim de resolver problemas e de criar outros dilemas, para não usar a palavra problema, né? Então, a literatura ela joga para resolver alguns problemas, apontar problemas, eventualmente soluções, mas também para criar novos dilemas que a gente tem, que inclusive sirvam de exercício, né? Até um exercício utópico, mas no melhor sentido do termo, enfim, de pensamento crítico, de criatividade, de inovação, de reflexão e tudo mais, tá? Isso na literatura, assim como no cinema, assim como, enfim, né, no teatro e outras formas de arte também, tem vários formatos. Um deles a Ana Maria Baiana cita aqui, que é a jornada do herói, né? Agora, é interessante quando você aprende essa jornada do herói, é interessante pensar nas alternativas, nas oscilações disso e nos exercícios de mudança dessa linha aqui, né? Que é a linha da jornada do herói. Então, eu pensei nisso por conta da questão do que o Saramago diz aqui, né? Que ele não se conforma e tudo mais, e que no final ele fala que ele pretende passar essas preocupações aos leitores dele, né? Ele até faz uma distinção dele para a reportagem, para a sociologia. Agora, em alguma medida, né, antes de citar aqui a questão da jornada do herói e as alternativas, em alguma medida, a reportagem, o jornalismo, a matéria, enfim, tem algo de literário, óbvio, né? Assim como a sociologia também tem algo de literário, assim como a literatura também tem algo de filosofia, e algo de sociologia, e algo de reportagem, etc. e tal, né? Então é legal pensar isso. E uma das formas de entender isso de maneira bem legal é associar, por exemplo, um texto do Adorno que tem aqui, que é o ensaio como forma, e, portanto, né, entender ali uma parcela do que é o pensamento da filosofia, inclusive naquilo que ele tem de literário, tá? E esse romance da Paula Aloy Charac, que é uma escritora argentina, que é o Teorias Selvagens, que mostra, digamos, o inverso do mesmo, né? Que é justamente o quanto que o cotidiano tem de teórico ou de filosófico, né, e tudo mais, tá? Bom, então voltemos aqui à questão do Saramago, né? Então eu falei da questão da jornada do herói, porque tem obras literárias, especialmente as mais tradicionais, que seguem uma linha, né, de jornada do herói bem clássica, bem padrão. Isso serve para praticamente todos os romances policiais clássicos, né? Por exemplo, Agatha Christie. Está aqui o Assassinato no Expresso do Oriente, que é isso, tem um crime, tem um detetive que aparece, o detetive começa a investigar, colher pistas e depoimentos e testemunhos, etc. e tal, e tem certas transversais ali no meio, certas pistas falsas que o escritor vai jogando ali pra gente, e no final acaba aquela coisa do grande finale, se resolve a jornada do herói, o detetive resolve o crime e acabou a conversa, né? Enfim, esse é um modelo clássico. E você tem até algumas alternativas a esse modelo clássico. Esse livro aqui, por exemplo, do James Joyce, né, que é o Retrato do Artista Quando Jovem,
Ele, de certa forma, também segue aqui a linha da jornada do herói, né? Só que a partir de uma estética algo mais, digamos, elaborada e um pouco mais ali, com um certo desenvolvimento da linguagem um pouco mais amplo do que o Agatha Christie, que tem, digamos, descrições mais simples, né, dos eventos, tá? Mas, enfim, não deixa de ser uma jornada do herói também. O que mais? A questão é que tem esse lance aí, né, da literatura como, enfim, né, como algo que não busca apenas a solução de problemas, mas também a criação de novos dilemas. Isso fica evidente, por exemplo, aqui quando a gente lê o verso do Verlaine, aqui, né, que é um poeta simbolista, tá? E ele diz aqui que, na página 77, um poema chamado justamente Arte Poética, e ele diz que nós só queremos o meio tom, nada de cor, somente a nuança, né? Isso tem muito a ver com, com várias reflexões que o Ricardo Pilha faz aqui sobre o conto, né? Que o conto, na verdade, é uma construção de uma história de superfície que vai contando uma história oculta, né? Nas profundezas, que só se revela no final, quando se revela, e o papel do escritor está o tempo todo contando essa história de superfície sem dizer de maneira completa essa parte aí da história oculta, e em vários casos nem se conta, né? Em vários casos a história termina com um enigma, com uma abertura para o leitor se colocar ali, para o leitor construir suas perspectivas ou até uma continuação para a história na sua própria cabeça. Essa é uma das utopias da literatura, quer dizer, criar um leitor pensante, um leitor que participa da produção da obra, etc. e tal. Então ele diz isso aqui em relação à estrutura do conto, né? Mas isso serve também para os poemas bem elaborados e para os romances também, quando eles são bem elaborados, né? E aí isso serve para praticamente todos os romances do Saramago, Então, por exemplo, né, vamos começar já com o Saramago, é o tema aqui, né? É um dos focos aqui do tema de hoje. O Intermitências da Morte, por exemplo, esse romance genial aqui do Saramago, que é sensacional, é um livro fantástico. E aí, quer dizer, a morte entra de férias no início e ninguém mais morre, só que as pessoas continuam envelhecendo, continuam ficando doentes e tudo mais. E, bom, na metade do livro acontece uma mudança ali radical e aparece uma figura ligada à música, e isso muda totalmente o enredo da história e, ao mesmo tempo, cria, né, um final totalmente surpreendente, né, ao mesmo tempo em que segue uma certa linha, se a gente for considerar, enfim, né, se a gente for reduzir ali a complexidade da coisa, até tem uma certa linha ali, mas com várias nuances, né, como dizia lá o Verlaine, que transformam essa jornada do herói ou a jornada do protagonista, né, eventualmente, em algo ali, enfim, cheio de sutilezas e etc e tal. Então, quer dizer, os grandes escritores, como era o caso do Saramago, são os que fazem isso. Essa é uma das utopias também da literatura, tá? Misturar a criatividade com a solução de problemas e etc e tal, tá? Isso acontece também com o Caim, né? Tá aqui o Caim, que é nitidamente a jornada do herói, né? Agora, é aquela coisa, né? Também tem as suas transversais, né? Os seus problemas, e o final nem sempre é um final completo, né? Nos grandes escritores como Saramago, isso nunca acaba, os romances nunca acabam de maneira totalmente resolvida. E tem muita gente que se incomoda com isso. Não, porque o livro é muito difícil, ele não explica direito no final como é que é e tal. Esse é o ponto, esse é o objetivo, essa é a utopia, né, da literatura. Você deixar um espaço para o leitor produzir ali alguma coisa no final que seja da sua, enfim, da sua visada sobre a obra, né? Essa é a utopia dos grandes escritores, né, e da grande literatura, tá? Bom, isso aí também acontece aqui, né, no Ensaio sobre a Lucidez, que é esse romance genial aqui do Saramago também, no qual ele critica a questão que ele põe, enfim, ele problematiza a questão da democracia a partir de um país que fica sem governo, né? Enfim, então é bem interessante aí esse livro. E o Ano da Morte de Ricardo Reis, tá? Que aí ele faz aqui, né, uma apropriação lá do personagem do heterônimo do Fernando Pessoa, e cria aqui uma história em cima desse heterônimo, e vai fazendo também a jornada do herói, ao mesmo tempo em que cria toda essa transversal e deixa um final aberto também ali,
que a gente tem que preencher com as nossas próprias perspectivas, tá? Então essa aí é uma parte da utopia da literatura. Tem outros livros aqui, né, para citar, enfim, tem o Terra Sonâmbula, do Mia Couto, que termina de uma forma, enfim, lírica também, e ao mesmo tempo trágica, mas lírica, interessante ali, que fala sobre a questão da guerra civil de Moçambique, né, e sobre a utopia de continuar apesar da guerra, né? Então é legal esse romance aqui do Mia Couto também nesse sentido, tá? E outros aqui, né, como esse também do Bolanho, que é o Estrela Distante, que fala sobre a ditadura lá do Pinochet, tá? E também tem, né, um final ali diferente e tal, que deixa algo em aberto também, tá? Esse aqui já segue uma lógica mais clássica, aquela que eu falei, né, que é a jornada do herói básica ali, que é o Robinson Crusoe, né, do Daniel Defoe, tá? Essa aqui já é a jornada do herói clássica e tal, mas com, né, enfim, com várias sutilezas interessantes também nessa obra aqui. E outras mais, né? Não dá para citar todas aqui, mas enfim, porque eu queria falar de uma última coisa aqui antes de finalizar o vídeo, tá? Porque tem um outro trecho dele aqui, que eu até já li, né? Mas vou voltar ele aqui só para a gente falar de novo. Então ele diz, né? Porque ele quer um mundo que poderia ser não inteiramente justo, porque justiça absoluta é uma coisa que não existe. Mas um mundo que fosse, eu só pediria um mundo que fosse um pouquinho mais humano, em que a desumanidade não fosse aquilo que é. E aí ele situa o que para ele é a desumanidade, que é a exclusão social, que é o abandono de continentes inteiros, como a África, né, que ainda existe fome, analfabetismo ali aos milhões, né? A questão é que a gente tem que também tentar entender que as pessoas que geram esses problemas e que geram esse atraso, né, para a humanidade, infelizmente também são humanas, né? Esse é o ponto, né? E aí deixo aqui a dica do trabalho do Adorno, Educação e Emancipação, quer dizer, educação após Auschwitz é isso, né? Quer dizer, para o nazismo não voltar, a gente precisa estar o tempo todo refletindo isso em todos os lugares, né? Na escola, no cinema, nos debates, na internet, no YouTube, na conversa com os amigos, etc. e tal, né? Então por quê? Porque o ser humano também é capaz desse tipo de coisa, né? Também é capaz desse tipo de coisa. E tem a banalidade do mal da Hannah Arendt, que é mais ou menos uma reflexão da mesma alçada, né? Então, enfim, é importante a gente pensar isso aí, porque o desumano, infelizmente, também é humano, né? Então, é interessante a gente pensar isso, tá? Porque ajuda, né, a gente a ponderar e, enfim, e a estabelecer certas lógicas de cautela, né, para que, enfim, essas figuras como Bolsonaro e como, enfim, que são, né, alguns aí são inclusive neonazistas assumidos, né, e a gente tem que estar o tempo todo de olho nessa gente, tá? Enfim. E aí, pessoal, para finalizar, como ele fala, como ele dá exemplos aqui, né, da questão da África, é porque quando a gente se incomoda com alguma coisa, né, a gente acaba taxando isso de desumano, porque é uma coisa espantosa, né, que um continente inteiro como a África, enfim, e como aqui no Brasil a gente tem, né, enfim, rincões de pobreza aí que ainda não foram resolvidos, a questão da educação pública, a questão do Congresso bizarro que a gente tem aqui no Brasil, e uma série de coisas aqui que não se resolvem por conta de algo que o Saramago estava chamando ali de desumano, né, mas que acaba sendo uma, enfim, né, uma lógica que não deixa de ser humana, o pior que a gente tem, né? Então, e aí tanto a literatura quanto a filosofia, quanto a própria política precisam servir como forças e potências utópicas para a gente desenhar, enfim, né, horizontes que a gente busque alcançar, horizontes de melhoria e tal. E nesse mundo imediatista, enfim, né, acelerado, em que não se discute nada, em que, enfim, a pressa e o baixo nível, enfim, especialmente no Brasil, né, imperam, né, a gente tem que estar o tempo todo dialetizando isso e construindo alternativas, né, para que eventualmente a gente um dia chegue, né, talvez a gente não veja isso, nossa geração aqui, mas que a gente chegue um dia num patamar melhor aqui no Brasil. E o Saramago é uma dessas fontes aí que a gente tem que estar o tempo todo bebendo para poder enriquecer a nossa força utópica e continuar aí tentando melhorar e tentando criar coisas novas e enriquecedoras. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Esse foi o vídeo de hoje aí sobre a potência utópica da literatura e a gente volta no vídeo de amanhã aí com mais um vídeo pro canal, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui.